Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, amém? Abra comigo, carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Eu trouxe um material aqui de slide, é um material bem curto, e eu vou pedir que, se vocês puderem, a pastora, puder disponibilizar aqui os irmãos que quiserem, se vocês quiserem o material, pode usar, tá bom? Pode ficar com os irmãos para estudar, caso os irmãos queiram, tá bom? Já enviei aqui para a pastora Adriana, e então isso vai ajudar bastante. Se você quiser escrever, fazer suas anotações, isso é muito bom para que a gente possa depois, estudar e ficar gravado. Eu, particularmente, nas minhas aulas, eu sempre ando com um caderno aprendendo, irmãos? Porque é muito bom aprender e a gente registrar aquilo que aprende, tá? Hoje, eu vou trazer um estudo aqui, e aí depois, no final, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então eu vou fazer um discurso direto, sem interrupções, e aí lá no final eu abro para a pergunta. Então se você tiver alguma dúvida, você pode anotar aí para não esquecer a sua pergunta, e aí no final você pode tirar a sua dúvida, fazer seu comentário, ou até mesmo a sua objeção, aquilo que venha a ser falado, tá? Nós teremos aí um tempo bem interessante de poder discorrer sobre o assunto, que é sobre o ensino como, quem lembra? O ensino como fonte de avivamento. Alguém viu o banner, né? O ensino como fonte de avivamento, Glórias a Deus. O ensino bíblico como fonte de avivamento, eu coloquei esse slide aqui para que os irmãos possam depois estar acompanhando conosco neste material. Vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar então sobre o ensino bíblico como fonte de avivamento. Quem achou 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diga amém. Diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, vou pedir, pode passar, por favor, desce um pouco aí. Eu quero iniciar aí com uma frase de um grande escritor chamado Martyn Lloyd-Jones, que escreveu esse livro que está aqui à esquerda dos irmãos. Tenta diminuir o zoom um pouquinho. Pregação e Pregadores. Se tem um livro para quem quer ser pregador, para quem quer se aprofundar em pregação, esse é o melhor livro que eu te indico, do Martyn Lloyd-Jones. Tá? Isso, obrigado, viu? Deus te abençoe. Olha o que o Martyn Lloyd-Jones vai falar sobre a pregação. E daí a pregação também nós vamos acoplar aqui a questão do ensino, tá? A obra da pregação é a mais elevada, a maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Se alguém quer conhecer outra razão, eu diria, sem hesitação, que a mais urgente necessidade da igreja cristã, na atualidade, qual que é? É a pregação autêntica. E visto que esta é a maior e mais urgente necessidade da igreja, evidentemente ela é também a maior necessidade do mundo. Olha a importância. Aqui tem alguém que é pregador, alguém que prega a palavra, Tem um aqui, Os pastores, Tem gente que fala assim, não, eu não sou pregador, não. Se você prega, você é pregador. Olha lá, olha os canelas de fogo lá fora, olha lá, tá? As tochas de Cristo, Então, olha que coisa interessante. Se você parar e pensar, qual que é a função mais importante que alguém pode exercer? Talvez alguém dirá, ser presidente da república, ser um grande empresário, ser um grande professor. Todas essas funções são importantes, mas a função de pregar a palavra de Deus é a mais importante de todas. E por que, professor? Por que, pastor, que pregar a palavra é a mais importante função de todas? Porque, olha aqui, desce lá, a história do avivamento. Vamos
dar uma passeada, brevemente, só pincelar, mostrando para você que não existe avivamento sem a pregação autêntica da palavra, sem o ensino autêntico da palavra. Olha o que eu estou falando. Não existe, nunca existiu e nunca existirá um movimento de avivamento na história da igreja, na história de Israel, sem uma pregação autêntica, sem um ensino bíblico autêntico. Em outras palavras, o que causa o avivamento, uma das causas do avivamento, porque o avivamento não tem uma só causa, tem várias. Mas uma das mais importantes, qual que é? É a exposição da palavra de Deus. É a pregação da palavra, é o ensino da palavra. Então, olha que coisa interessante, lá no ano 622 a.C., se você abrir em 2 Crônicas 34, eu não vou ler aqui porque é muita coisa, a Bíblia vai dizer que o rei Josias vai mandar fazer uma reforma no templo. E quando vai ser feita essa reforma no templo, alguém sabe o que foi aí descoberto dentro do templo? Os pastores não valem, tá? O que estava perdido dentro da casa do Senhor? O pergaminho, a lei, olha que coisa. A Bíblia da época, o pergaminho, a Torá, provavelmente o livro de Deuteronômio, estava perdido e ninguém sabia onde estava. E aonde que estava? Dentro da casa do Senhor perdido. Olha que coisa interessante. É mais ou menos a história de uma irmã que ela falou assim: eu preciso ir no oculista e eu preciso comprar um óculos novo porque eu perdi o meu óculos. E ela foi lá no oculista, comprou o óculos novo porque ela tinha perdido o dela. Quando certo dia ela estava limpando a casa, que ela pegou a Bíblia para limpar o que estava dentro da Bíblia, o óculos dela. Olha que coisa, né? Tem muitas coisas, irmãos, que é interessante a gente entender isso. Porque será que a Bíblia também não está perdida dentro da nossa casa? Pastor, mas eu sei em qual estante eu coloco minha Bíblia. Eu sei aonde eu coloco ela e mais, eu deixo no Salmo de número 91, ou Salmo 23. Como se a Bíblia aberta fosse fazer milagre. Mas eu pergunto, quantas vezes você abre ela para ler a palavra de Deus? Se ela estar apenas como um mosaico, apenas como uma fonte histórica, ela não tem poder na sua vida. Ela precisa estar aonde? O salmista Davi disse: escondi a tua palavra onde? No meu coração. Porque a Bíblia precisa estar dentro de nós. Então o rei Josias mandou fazer a reforma. E foram lá: rei Josias, nós encontramos a Torá, nós encontramos a palavra do Senhor. Dentro da casa do Senhor estava perdida. E ele começou a fazer uma reforma espiritual. Ele vai mandar o sacerdote ler para ele o que estava escrito lá dentro. E quando ele pegou o que estava escrito na lei e comparou com a vida dele e a vida de Israel, o rei Josias entende que ele estava perdido. Ele entende que ele precisava urgentemente de uma reforma espiritual. Daí começa o movimento de avivamento em Israel, em Judá. Por quê? O avivamento foi causado pela leitura da Bíblia que estava perdida dentro da casa de Deus. Tem uma história que um pastor estava ali na varanda da sua casa, que dava de frente para a rua, lendo a Bíblia, lendo livros, e aí uma irmã passou: "Ô, pastor, paz do Senhor, tudo bem? O senhor está descansando, pastor?" "Não, minha filha, eu estou trabalhando." Aí ela foi fazer a compra, quando ela volta, o pastor está lá no jardim, regando o jardim. "Ô, pastor, está descansando agora, né? Ou está trabalhando agora, né?" O pastor: "Não, agora eu estou descansando." Porque o que as pessoas não entendem? As pessoas não entendem que estudar a palavra é um trabalho árduo.
Meditar nas Escrituras é um trabalho árduo. Por exemplo, alguém fala assim, ô fulano de tal, qual que é o nome do diácono aqui, o que orou aqui? Qual é o nome do diácono aqui? Edson. Chega assim, ô diácono Edson, você vai pregar aqui na próxima quarta-feira. Ele certamente não vai chegar na quarta-feira, em cima da hora, abrir a Bíblia e pregar em qualquer texto, não. O que ele vai ter que fazer? Orar ao Senhor, pedir uma palavra, ler a palavra, ler comentários bíblicos, ler livro, fazer um esboço. Ele vai ter que estudar, e estudar é um trabalho árduo. Estudar é um trabalho que demora, mas ele é recompensador. Olha o que vai acontecer. Lá no século de número 16, Martinho Lutero vai fazer a chamada Reforma Protestante. Vai dar início à reforma no ano de 1517. E ele vai pregar 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, contestando algumas ideias católicas. Mas qual foi o ponto-chave de abertura dos olhos de Lutero? Quando ele estava lendo a palavra. Ele abriu a Bíblia e estava lendo Romanos capítulo 1, verso 17, parte B, que diz: o justo viverá pela fé. Uma recitação do texto de Abacuque. E a fé vem pelo... Então percebe, quando Martinho Lutero tem uma mudança de vida, a ponto de fazer uma reforma e trazer um avivamento para a igreja, quando ele teve uma compreensão bíblica da palavra de Deus. Você está entendendo? Quando é que você que está me ouvindo aqui agora vai ter uma vida de avivamento, vai ter uma vida de mudança de vida, vai ser avivado, vai ser avivada? Como é que este avivamento vai chegar na sua vida? Quando você começar a ter um apreço pela palavra de Deus. Quando você começar a entender que a palavra de Deus não deve estar na sua casa como objeto, ela deve estar dentro do teu coração. Quando você começar a entender que a palavra de Deus é a fonte de água da vida, quando você entender que esta palavra não foi escrita por meros homens, mas foi escrita por homens inspirados por Deus, e que é o único livro em que o autor está junto com você no momento da leitura. Esse autor se chama Espírito Santo da Verdade. Quando a gente estuda a história do avivamento no século XVIII, chamado o período de grande avivamento, iniciado na Inglaterra e Estados Unidos, nós vamos ver que os puritanos tinham apreço pela palavra de Deus. John Wesley pregavam o sermão pelo menos 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, pregando de manhã, à tarde, à noite, e a igreja lotada para ouvir sermão deles. Mas sabe o que a igreja de hoje está fazendo, irmãos? Permita-me falar a verdade. Nós estamos entendendo erroneamente, de maneira equivocada. E nós começamos a trazer utensílios do mundo para tentar trazer avivamento dentro da igreja. Como é que nós trazemos jovem para a igreja para poder trazer um avivamento nos jovens? Como que a igreja hoje no mundo está fazendo? Balada gospel, show gospel. Aí as pessoas não conseguem entender que se a Bíblia não trouxer o avivamento, mais nada vai trazer. Se as Escrituras não for suficiente para trazer uma mudança de vida, mais nada vai trazer mudança de vida. O que vai fazer um jovem estar dentro da igreja salvo, porque não adianta estar dentro da igreja, precisa estar dentro da igreja salvo, com Cristo no seu coração, no seu íntimo. Não é você colocar balada gospel, colocar pisca-pisca dentro da igreja, começar a tocar funk ou qualquer outro tipo de música para atrair jovens. O que vai trazer jovem avivamento para a igreja cristã é a pregação fidedigna da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus.
mas as pessoas começam a mudar a dinâmica. Aí você começa a ter igreja com louvorzão gospel. Pastor, o senhor é contra? Não, não sou contra. Mas desde que tenha a palavra. Tem igreja que você vai no culto, festividade, aí parece que as regentes brigam para ver quem vai reger mais hinos. Todo mundo canta na hora da palavra. Agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. 15 minutos para você pregar a palavra. 2 horas de louvores. E 15 minutos para pregar a palavra. E quando tem? Porque tem lugar aí afora que nem mais a pregação da palavra tem. E quando tem a pregação da palavra, agora tem uma nova moda chamada de coaching gospel. Gospel. O que é o coaching gospel? A mensagem de autoajuda. Confia em você mesmo que vai dar tudo certo. A Bíblia me ensina outra coisa. Dependa do Senhor. Ai do homem que confia no homem, faz do seu braço a sua própria força. Mas aquele que confia no Senhor não serão confundidos. Está na palavra de Deus. Quando você entende que é a Bíblia que deve trazer o avivamento, você começa a descartar os utensílios. Para mim pouco importa a cor da parede da igreja. Para mim pouco importa se nós vamos ir para a igreja de maneira A ou de maneira B. O que me importa é, na igreja vai ter a pregação fidedigna da palavra ou não? Pastor, o senhor entende então que o louvor não é importante? Muito pelo contrário, o louvor é uma das partes mais importantes que tem dentro de uma igreja. Aqui tem algum ministro de louvor, alguém que louva ao Senhor? Teve as cantoras aqui que louvaram ao Senhor. Levanta a mão, quem louva aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Só vocês? Tem mais gente que eu sei. Tem aqui um monte de gente, né? Pastor, louvor traz avivamento? Depende. Depende do que você está louvando. Se você estiver louvando a palavra de Deus, vai trazer avivamento. Se o teu louvor for louvar a palavra de Deus, vai trazer avivamento. Como assim louvar a palavra de Deus? Se o teu louvor estiver de acordo com a Bíblia, ela vai trazer avivamento. Mas se o teu louvor nada mais é do que um louvor antropocêntrico, o que é isso? Antropo-homem, cêntrico de centro. Se o teu louvor for voltado para o homem, então o máximo que vai fazer é trazer lágrimas nos teus olhos. Mas se o teu louvor for glorificar e exaltar a santidade e a glória de Deus, então você verás o que é avivamento. É por isso que eu conversei com o pessoal do Ministério de Louvor da igreja, assim que nós assumimos, e nós falamos: faça um filtro naquilo que é louvado. Não se deve louvar qualquer coisa. Nós devemos analisar biblicamente o que nós estamos louvando. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não vou cantar não, que eu não sei cantar, tá, irmãos? Vai estar entre a plateia e você nu. Isso aqui é palco? Isso aqui não é palco. Não existe palco no cristianismo. Existe púlpito, lugar de pregar e louvar a Deus. E quando eu estiver aqui, eu não quero que as pessoas me vejam. Eu não quero que as pessoas me aplaudam. Eu não quero que eu saia, as pessoas me verenciem. Eu quero que as pessoas glorifiquem o Deus sobre a minha vida. Quando João Batista foi contrastado, ele disse: o que importa é que ele cresça e eu diminua. Isso aqui me basta. Louvor que exalta a Deus e não a mim. Então percebe que o ensino bíblico como fonte de avivamento. Nós só vamos ter avivamento se o ensino e se a pregação for de acordo com a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Vamos para a próxima parte. Esse rapaz aqui chamado João Crisóstomo, um dos chamados pais da igreja, lá do século 3, 4 depois de Cristo, ele disse assim, o chamado Boca de Ouro, um dos maiores pregadores da história, ele disse: o único meio e um único modo de cura nos foi dado, e este é o ensino da palavra. Esse é o melhor dos instrumentos, esse é a melhor da dieta e clima. Esse serve no lugar dos remédios, serve no lugar da cauterização e da cirurgia. Quer haja necessidade de cortar,
quer de amputar, esse único método deve ser usado, e sem ele, nada mais surtirá efeito. O que ele está dizendo é, sem a pregação da palavra, mais nada, nada, nada. Se você tirar a Bíblia do centro, mais nada vai surtir efeito na igreja. Na história cristã, na Idade Média, no centro colocava o lugar da Eucaristia, de servir a Santa Ceia, e aonde ficava o púlpito? O púlpito ficava nas laterais. Por quê? Porque o púlpito não era importante, o lugar de pregação na Igreja Católica nunca teve primazia. Quando os reformadores fizeram a reforma, o que eles fizeram? Tiraram o púlpito da lateral e trouxeram o púlpito para o centro, no meio da igreja. Por quê? Porque nós entendemos que é daqui que a igreja será alimentada, que a igreja será avivada, que a igreja será transformada. Não daqui, não é daqui, é daqui, da Bíblia. É da Bíblia que a igreja será transformada à semelhança de Jesus Cristo. Este é o único meio, não existe outro. Eu desafio qualquer um a tentar me dizer um outro meio de avivamento na igreja, tirando a pregação da palavra. Você pode ter a oração, tá junto com a palavra, o jejum, tudo isso aí, arrependimento, mas o meio de avivamento sem a palavra, sem a pregação, sem o ensino, não existe. Então percebe como que é importante? Agora, olha aqui outra coisa importante. Passa aí, desce um pouquinho. Eu coloquei aqui o único método para a salvação, a palavra. Eu coloquei aqui algumas referências bíblicas. Eu tenho alguns minutos ainda. Romanos 10, eu vou pedir para que alguém da igreja leia, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 17. Outro vai ler João 8, 32 e 36. Ainda outro, 1 Pedro 1, 23. E uma outra pessoa, 1 Coríntios 1, 21. Vamos ver como que a Bíblia, ela coloca a pregação como sendo o clímax, a parte mais importante dentro do cristianismo. Quem achou primeiro, quem achou Romanos capítulo 10? Por favor, leia bem alto, Diácono Edson, até do versículo 13 ao 17. O Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não o ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então olha que interessante. Como é que nós cremos em Cristo? De qual maneira que alguém crê em Cristo? Pela fé. Mas como que eu tenho fé em alguém que eu nunca ouvi? Eu preciso ouvir quem é Cristo, sobre ele, para crer em Cristo. E como eu vou crer se ninguém prega? E como as pessoas vão pregar se elas não foram enviadas? E aí o texto diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora, João 8, 32 e 36. Amém. E conhecereis a verdade vos libertarão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vós serão libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia Sagrada, que é o que dá testemunho de Cristo. Mateus 5, 39, examinai as Escrituras, porque há de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha o que está escrito agora, 1 Pedro 1, 23. Olha o que o texto diz, né?
Pois vocês nasceram de novo pelo quê? Viva e eterna palavra de Deus. Como é que o pecador se arrepende? É pela palavra. Percebe como os textos estão interligados dizendo: é pela palavra que haverá o novo nascimento, é pela palavra que haverá regeneração, é pela palavra que nós aumentaremos e teremos fé. Agora, 1 Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agradou a Deus salvar os que creem por qual método? Pregação. Loucura da pregação. Olha que coisa maravilhosa. Então, você está começando a entender aonde que eu estou afunilando. Eu estou mostrando para você, em primeiro lugar, que não existe um segundo método, não existe uma segunda alternativa, não existe um segundo caminho, não existe uma segunda possibilidade. A questão é: ou a palavra é pregada e teremos avivamento, ou a palavra não será pregada, ela não será ensinada e nós não teremos avivamento. Então, se você quer um avivamento na tua vida, você precisa se apegar à palavra. Porque aonde começa o avivamento? Em você. É em você que o avivamento tem que começar. Não adianta você dizer: Senhor, aviva o Brasil, Deus aviva a minha igreja, Deus aviva a minha família, sendo que você não está avivado. É o avivamento em que nos traz mais próximos de Deus. E se o avivamento vem pela palavra, então eu me ouso a afirmar nesta noite que se você não tem um amor pela palavra, significa que você não é avivado. Desculpa ser sincero. Se você não lê a Bíblia, se você não tem apreço pela Bíblia, significa que você não é uma pessoa avivada. Porque é imprescindível que o avivado tenha um apreço pela palavra, alguém que tenha compromisso com a palavra, alguém que se importe com a palavra. Quer ver uma coisa? A pastora falou assim: nós vamos fazer uma campanha, 7 quartas-feiras das portas abertas, 7 quarta-feira de cura, milagre e libertação. Enche. Mas você fala assim: nós vamos ter quartas, nós vamos ter domingo de ensino, de instrução. Não são todos que querem. Porque o ensino, a instrução é só para quem gosta de avivamento. E eu fico feliz porque você que está aqui nessa noite, estar aqui porque você sabe do tema, você não veio aqui enganado. Se você sabe que o tema é sobre ensino, sobre instrução, significa que você tem um apreço pela Bíblia. Ou se não tem, está querendo ter, já é um bom caminho. Significa que o avivamento já está começando. Significa que ele já está começando na tua vida. Nós precisamos, o pastor tem um culto, aí você fala assim: agora nós vamos ouvir a palavra. Aí um vai no banheiro, o outro vai beber água, o outro vai atender telefone, um quer bater papo, o outro aproveita para ver as mensagens no celular. Isso é dispersão. Na hora da palavra é silêncio absoluto, todo mundo prestando atenção na palavra de Deus, querendo ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, será que você consegue ouvir um sermão de 1 hora? Será que você consegue ouvir um sermão de 2 horas? Nós estamos acostumados, essa geração está acostumada a ouvir um sermãozinho de 10, 15 minutos de autoajuda e louvorzão. Não, Senhor. Se nós somos avivados e queremos o avivamento, precisamos ter um apreço pela palavra de Deus. Agora, olha aqui outra coisa interessante, próximo. As vantagens do ensino bíblico. Já sei que o avivamento passa necessariamente e obrigatoriamente pela pregação, pelo ensino da palavra de Deus. Tem crente que vem na escola dominical aqui? Tem alguém? Tem alguém? Tem gente. Olha que maravilha, isso é bênção. Irmãos, desde que eu me conheço por gente, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sempre fui assíduo à escola bíblica dominical. Poucas vezes na minha vida eu faltei à escola bíblica dominical, exceto por trabalho. Eu fui superintendente de 2 escolas bíblicas dominicais, de 2 igrejas, de 3 igrejas de escola bíblica. Fui superintendente da EBD.
de 4 igrejas, e agora aqui eu pastoreio 5 igrejas, que eu sou professor da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho um apreço e amor à Escola Bíblica Dominical. Porque você pode ver, o crente que vem para a Escola Bíblica, ele é diferente. Ele não engole qualquer coisa, não é levado por vento de doutrina. É um crente que tem um amor e um apreço pela palavra de Deus. Porque o que nós imaginamos? Quando falamos de avivamento, o que imaginamos? Alguém que chega na igreja, está pulando, né? Aviãozinho no meio da igreja, alguém que fica girando. Não é isso que você pensa como avivamento? Você vê aqui na igreja, o irmão está falando em línguas estranhas, está avivado. Nem sempre, cuidado. Nem sempre. Qual que é a evidência do verdadeiro avivamento? Primeira evidência, a pessoa tem o fruto do Espírito Santo. Quantos frutos do Espírito Santo a Bíblia fala que existe? Quem acertar, eu dou o livro. 7 ou 9? Quem acertar, eu dou o livro. Agora. Ninguém acertou. 1. Gálatas 5:23. Mas o fruto no singular. Está no singular. O fruto do Espírito é. Aí tem lá 2 pontinhos e tem 9 características. Porque nós imaginamos que fruto é dom. Dom, a Bíblia fala no plural, dons, tem vários. Eu recebi o dom de cura, recebi o dom de pregação, recebi o dom de louvar, eu recebi o dom de línguas estranhas, isso é dom. Um recebeu um, outro não recebeu outro. Mas quando a Bíblia fala de salvação, o Espírito Santo que habita em nós, ele vem e ele traz um fruto com 9 características. É que nem uma mexerica, tem uma mexerica, tem vários gomos lá dentro. Entendeu? Não existe... Você não pode falar assim, não pastor, eu recebi só o fruto do amor. Não, o domínio próprio, eu não recebi o fruto do domínio próprio. Minha mão não é convertida. Então você não é salvo. Começa por aí. Não, eu bato na minha mulher, então você é desviado. Ou nunca entregou a vida a Jesus. Então, percebe qual que é a maior evidência de um crente avivado? Primeiro, ele é salvo. Ele tem o fruto do Espírito Santo dentro dele. É alguém que é de caráter, alguém que compra e paga, alguém que não faz calúnia contra o irmão, alguém que não fica falando mal dos pastores da igreja, alguém que tem um perfil bíblico. Esta é a maior evidência do avivamento. Aí nós acrescentamos mais outros elementos. O crente avivado é um crente que ora, é um crente que vê a palavra de Deus, é um crente assíduo da igreja, não é crente domingueiro, a não ser por conta de trabalho ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque alguém que é avivado é alguém que está com sede da palavra. É alguém que quer mais de Deus. E se você quer mais de Deus, você está na casa do Senhor. Por isso que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o salmista queria fazer até uma tenda dentro da casa de Deus. Ele queria morar lá dentro. Olha, isso é uma pessoa avivada. Então nós temos que entender que avivamento nem sempre significa movimento. Em algumas pessoas vem caracterizada de movimento. Mas tem gente na igreja que não expressa movimento, mas que é um crente honesto. Mas é um crente de oração. É um crente vigilante, um crente que fala pouco, escuta mais. Isso é uma pessoa avivada. É a maior evidência de um crente avivado. Um crente que também conhece a palavra de Deus. Olha aqui as vantagens do ensino bíblico. Quais são as vantagens? Primeiro, inibe o erro. Oséias 4:6. O meu povo, repita, o quê? Complete aí. O meu povo foi destruído porque ele faltou ou por falta de conhecimento. Você sabia que as pessoas mais fáceis de você enganar na política são as pessoas menos cultas? É por isso que o governo não está preocupado em trazer uma sociedade consciente, mas uma sociedade cada vez mais ignorante. Quanto mais ignorante, mais fácil de ser manipulado.
Outra coisa, nos faz amadurecer na fé. Irmãos, desculpa, eu vou ter que falar a verdade, né? 1 Coríntios 3:1, Paulo vai dizer à igreja de Corinto: eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, mas como meninos em Cristo, porque ainda bebe leite. A igreja, ao povo hebreu, né? Está escrito lá em Hebreus 5:12, quando já deviam ser mestres, vós ainda bebem leite. Quando vocês já deveriam comer comida sólida, ainda estão tomando leite. O que o escritor está dizendo sobre isso? Ele está dizendo que tem muitas pessoas na igreja há anos, mas ainda é menino na fé, ainda é imaturo, ainda não amadureceu, é igual uma criança, não consegue comer uma feijoada, não consegue comer um mocotó. Ô, glória, tem alguns nordestinos aqui? É? Tem algum baiano aqui? Tem alguém da minha Bahia? Da Bahia, boa terra, viu? É terra boa, hein? Bahia, né? Itaberaba, Bahia, alguém conhece aqui, não? Conhece, ó, sou de lá, hein? Glórias a Deus. Baiano é assim, você se encontra com o baiano, de onde que você é? Ah, sou de tal cidade, sou de Ilhéus, sou de Itabuna, sou de... Aí vai afora, né? Feira de Santana. O que acontece? Tem crente que ele só toma leitinho, ele não tem um amadurecimento espiritual, você não consegue explicar coisas profundas, apesar da sua idade de cristão, porque ele ainda não amadureceu, ele não vem na escola dominical. Por isso que crente de escola bíblica dominical é crente que na maioria das vezes são maduras. São crentes que têm um conhecimento maior e, portanto, consegue se alimentar de coisas mais profundas. Outra coisa, tem raiz, tem a vida eterna. Olha que interessante, quando você conhece a Bíblia, você faz exatamente, ou pelo menos procura fazer, aquilo que Deus espera de nós. Tem referências bíblicas aqui. Como assim, pastor? Tem muita gente da igreja que não lê a Bíblia, tem boa vontade e faz as coisas que Deus não se agrada. Pastor, não entendi nada, vou explicar. Tem gente que tem boa vontade, quer fazer o melhor para Deus. Mas tem um ditado que diz assim, de boa vontade e boas intenções o inferno está cheio. Davi teve boa intenção, vou trazer a arca de lá, vou colocar a arca em Israel. Quando ele foi buscar a arca, não se atentou à palavra de Deus, colocou a arca em cima de boi. Quando o boi foi tropeçar e a arca ia cair, usar com boa intenção, foi tentar segurar a arca. Quando segurou a arca, Deus fulminou na hora, morreu. E aí Davi ficou estarrecido e foi questionar Deus. E Deus falou assim, porque você não viu o que está escrito na minha lei. Vai ler a minha palavra. E lá diz que só quem poderá trazer a minha arca são os levitas. Não é qualquer pessoa. Aí você tem gente na igreja, pessoas que não são ordenadas por Deus, fazendo coisas que competem a quem é ordenado. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo não permite, né? E também não é tanto do assunto. Mas percebe que quando você não conhece a palavra de Deus, você começa a fazer coisas com boa intenção, mas de maneira errada. Aí você se dá mal, quebra a cara, vai questionar a Deus, e Deus vai dizer, porque você, meu povo, erra porque lhe falta conhecimento. Está aqui dentro. O culto que Deus espera de nós, aonde eu encontro? Na internet? Não, é aqui dentro. O culto que Deus espera de nós, você tem que extrair daqui. Aqui está prescrito o culto que Deus espera de nós. Outra coisa, defender dos ataques de heresias, os parasitas. Irmãos, pensa em uma época cheia de heresia. Pensa em uma época que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Testemunha de Jeová bate na sua porta, pega a Bíblia. Você tem base bíblica para defender a verdade? Para defender que Cristo não é um mero homem, mas que Cristo é o Deus encarnado? Para defender que transfusão de sangue é permitido na Bíblia e que não há pecado nisso? A minha tia morreu há 3 meses atrás, testemunha de Jeová, porque não quis fazer transfusão de sangue. Mas a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia ela não proíbe em nenhum momento coisas do tipo. Se você não tiver conhecimento bíblico, você será levado com todo o vento de doutrina. Você vai ficar sendo levado para cá e para lá. Isso é um perigo. Outra coisa, conhecer e ser livre pelo Deus das Escrituras. João 17:3 vai dizer, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus, por o único Senhor. Ou seja, o que é a vida eterna? É ser, durante toda a eternidade, conhecer mais e mais de Deus. Conhecer cada
vez mais quem é o Senhor. É pela palavra de Deus. Agora, olha outras coisas interessantes, eu tenho que terminar. As qualidades pessoais eu não vou conseguir falar. Desce um pouquinho. Para a gente terminar aqui, irmãos, que o tempo passa muito rápido. As qualidades pessoais do orador, né, as responsabilidades, desce um pouquinho. 1 Coríntios 9,16, Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Pregar o evangelho, ensinar a palavra é uma obrigação nossa. Nós somos embaixadores de Cristo. Jeremias vai dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus te chamou para a obra não para entregar a Deus qualquer coisa. Deus não quer qualquer coisa, Deus quer o seu melhor. Deus quer o seu melhor. E você está fazendo o seu melhor? Ou você está fazendo a obra de Deus de qualquer jeito? Olha, para a gente terminar a última parte, o preparo do professor, da professora, do pregador, da pregadora. Qual é o preparo que nós devemos ter? Eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente terminar. Qual foi o último curso que você fez? Já fez curso teológico ou está esperando Jesus voltar para fazer? Enquanto não for prioridade para você, nunca você vai conseguir fazer um curso teológico. A gente sempre teve preconceito, teologia desvia. Eu fiz teologia, permaneço em Cristo até hoje, firme na fé. A pastora é teóloga aqui. Meus irmãos, teologia bíblica ensinada por um professor cristão é coisa saudável, é conhecimento da palavra de Deus, né? Outra coisa, quantos livros você lê por ano? Tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem ler um livro o ano inteiro. Meus irmãos, um livro desse, 80 páginas, no máximo, para dizer que você demorou muito em um mês. Não, pastor, é que minha vida é muito corrida. Não, não é corrida. A minha também é corrida. É prioridade. Se você separar 10 minutos por dia para ler a Bíblia, ler um capítulo da Bíblia por dia, né? Ou, sei lá, ler um capítulo da Bíblia. Se você ler, olha que interessante, um capítulo da Bíblia por dia, em 3 anos, você já leu toda a Bíblia. E minha pergunta para eu terminar nessa noite é: você já viu a Bíblia toda? Você já viu pelo menos o Novo Testamento todo? Você leu pelo menos algum dos evangelhos de Jesus, alguma das cartas paulinas? Qual foi a última vez que você leu um livro bíblico? Você está esperando o quê, irmãos? O tempo passa rápido. Jesus quer avivar a sua igreja, mas o avivamento vai começar primeiro quando esta palavra estiver dentro de você. Então muda primeiro você, porque eu ouvi uma palavra esses dias, pastora, eu já vou terminar um minutinho, que a palavra dizia assim: basta um vaso cheio para que outros vasos sejam cheios. Você quer ver a tua casa transformada? Se enche de Deus você. Pastor, como que eu me encho de Deus? A receita você vai aprender nessas próximas quartas-feiras, mas a começar pelo conhecimento da palavra de Deus. Então coloca um propósito no teu coração em conhecer a palavra, porque a palavra liberta e a palavra transforma. Amém? Que Deus os abençoe, que Cristo Jesus possa nos abençoar e que nós possamos ter uma mudança primeiro em nós, um compromisso de se dedicar à palavra de Deus, de estar presente na escola bíblica dominical, de poder fazer cursos teológicos, curso de aperfeiçoamento cristão, para que a gente possa servir ao Senhor com excelência. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Esse material, eu que escrevi, e ele foi publicado pela primeira vez ali na nossa matriz em Santo Amaro. Tem um prefácio do nosso pastor Galdino Júnior, e eu preguei ali na reunião de obreiros do ano passado, ali no mês de agosto, se não me falha a memória. Meus irmãos, esse tema, a expiação de Cristo e a justificação dos homens, é o tema mais central de toda a Bíblia. Se você tentar extrair, né, o tema mais centralizado, mais importante das Escrituras, você vai abrir em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 4, que Paulo vai falar que ele ensinou aos coríntios
a igreja de Corinto acerca da morte e ressurreição de Jesus. Então isso é a expiação, o ato de expurgar, pagar o pecado. E aquilo que trouxe a humanidade, né, a partir dessa expiação de Jesus. É um livro de apenas 80 páginas, e aí tem aquelas pessoas que falam assim, mas pastor, eu não gosto de ler, eu já tentei, eu não consigo ler. Se você fizer um desafio com você mesmo, né, geralmente a gente faz desafio no começo do ano, né? Aí as mulheres falam assim, esse ano eu emagreço, esse ano eu faço regime, depois do Natal e Ano Novo eu começo a fazer regime, né? Aí não passa nem a primeira semana de janeiro, todo o propósito caiu por terra, né? Mas se você fizer um propósito sério com você mesmo, e você ler 10 páginas por dia, em meia hora, você consegue ler 10 páginas. Se você gastar meia hora por dia, quando chegar no próximo dia do seminário, na próxima quarta-feira, você já vai ter terminado esse livro. E o que é interessante é que, irmãos, eu falo isso para a glória de Deus. Todos os irmãos que eu converso, que lê o livro, falam, pastor, esse livro me trouxe muita profundidade bíblica. Ainda essa semana o pastor falando para mim, pastor, toda hora eu abro o seu livro e tiro uma mensagem bíblica diferente. Por quê? Porque o conteúdo é muito rico. Tem coisas aqui, irmãos, muito profunda, mas de maneira muito clara, de maneira muito simples. Então eu faço um propósito com você. Se você ler o livro e não gostar do livro, olha o que eu estou falando. Se você ler e falar assim, pastor, eu não gostei, a palavra do crente assim ensina ou não, eu devolvo o dinheiro para você. Tá bom? Então se você ler e falar assim, pastor, não li, não gostei, você está sendo sincero. E eu não vou nem questionar, não vou nem questionar. Eu faço o Pix para você e te devolvo o valor do livro de volta. Por quê, irmãos? Porque é coisa muito rica que tem aqui dentro. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, talvez você nunca pensou. Como pode alguém ter vivido 33 anos, exercido o ministério de 3 anos e morto, sofrimento e morte na cruz durante 3 horas, ter pago o pecado desde o primeiro ser vivente, Adão lá no Éden, até o último ser vivente que há de nascer na face da terra? Como isso é possível? A resposta, se você quiser saber, está aqui dentro. É porque quem morreu foi o Deus homem encarnado. E algumas pessoas falam 50% homem, 50% Deus. Não, isso é errado. É 100% homem, porque ele não era metade homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Então é um livro muito importante para a sua vida espiritual.